Olá, tudo bem? Este é o projeto Práticas Inovadoras de Ensino em Engenharia. Segue a videoaula com exercícios da disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação. Divirta-se! Questão 21. Considere o algoritmo abaixo. Bom, nessa questão nós temos um algoritmo em pseudocódigo que utiliza estrutura condicional e estrutura de repetição. Estrutura de condicional, o se, e a estrutura de repetição, para. Vamos entender o funcionamento desse algoritmo para só depois tentar identificar qual é a alternativa correta aqui, das afirmativas. Bom, vejamos aqui. Nós temos o início do algoritmo, a declaração de várias variáveis do tipo inteiro. Nós temos a variável soma recebendo um valor inicial 0. Em seguida, a gente tem a solicitação de entrada do que ele chama de limite. Então, informe o primeiro limite. Esse limite ele vai ser atribuído à variável lim1. Em seguida, a solicitação de entrada para um segundo valor, ou seja, um segundo limite. Esse segundo limite vai ser atribuído à variável lim2. Bom, em seguida o algoritmo faz uma verificação aqui através da estrutura de condicional. Então ele verifica o valor de entrada para lim2 é menor do que o valor de entrada para lim1. Se essa condição for verdadeira, ou seja, lim2 for menor do que lim1, ele vai realizar a troca. Para realizar essa troca, eu preciso de uma variável auxiliar. Então, não dá para fazer a troca direta. Então, os valores contidos nas variáveis lim2 e lim1 vai precisar de ser armazenado em uma variável auxiliar. Nesse caso aqui, a variável auxiliar se chama aux. Então, para começar, aux recebe o valor de lim2, o valor armazenado na variável lim2. Logo em seguida, a variável lim2, passa a receber o valor da variável lim1. A variável lim1, por sua vez, recebe o valor armazenado na variável auxiliar, valor armazenado em aux. Bom, fazendo então essa permuta, essa troca dos valores que foram passados aqui como entrada, em seguida nós vamos para a estrutura de repetição. O algoritmo segue, ele vai para fim da condição e entra na estrutura de repetição, o para. A variável cont vai ser a variável de controle da estrutura de repetição, ou seja, vai armazenar um valor que controla quantas vezes a estrutura de repetição vai repetir. Então, aqui nós temos a variável cont, que vai receber o valor de lim1 até o valor de lim2 com o passo 1, ou seja, vai de 1 em 1. O salto vai de 1 em 1. Então, para isso, faça o quê? A variável soma, que foi inicializada com 0 lá no início do algoritmo, vai receber o conteúdo dela mesma mais o valor armazenado em cont. A cada resultado, a cada laço de repetição, o cont vai assumir um valor diferente. Então, eu vou somar o conteúdo da variável soma mais o valor de cont. Após fazer toda a repetição, eu vou para fim do enquanto e o algoritmo vai escrever o valor da soma no final. Bom, entendendo o funcionamento desse algoritmo, vamos voltar aqui à questão. Os números informados pelo usuário para lim1 e lim2 são, respectivamente, 7 e 3, ou seja,
Nessa parte aqui de entrada de dados, o usuário vai entrar com o primeiro número, 7, ele vai ser armazenado em lim1, e o usuário vai entrar com o valor do segundo limite aqui, vai entrar com o valor 3, e ele vai ser armazenado em lim2. Lim1, então, valor 7, lim2, então, o valor 3. E aí ele vai verificar, ó, estrutura de condição. O lim2, ele é menor do que o lim1? Ele é menor. Então, essa condição aqui, ela é verdadeira. Então, caso o limite 2, representado pela variável lim2, for menor, ele vai fazer a troca. Faça a troca, então, usando a variável auxiliar. Então, depois que ele terminar essa condição e ir para o fim do se, o valor da variável lim1 passa a ter o valor de 3 e a variável lim2 passa a ter o valor de 7. Essa parte aqui serve para fazer simplesmente a troca, caso o limite inferior seja maior do que o limite superior. Nós vamos entender por que isso. Porque nós vamos usar na estrutura de repetição. Então, a estrutura de repetição aqui, nós temos o valor de cont, recebendo como valor inicial o lim1, que nesse caso agora é 3, até o limite 2, que com a troca passou a ser o 7, passo 1. Então, o cont vai de 3 até a 7 com o passo 1, ou seja, de 1 em 1, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele vai fazer essa repetição somando quem? Somando, acumulando o valor na variável soma. Acumulando quem? O valor de cont, tá? Que vai variar de 3 até 7. Então, feita a estrutura de repetição, no final eu terei o valor em soma e o algoritmo vai escrever esse valor da soma. Vejamos então aqui a alternativa A. O valor da variável soma ao final da execução do programa é 4. Então vamos ver aqui. Ao final da estrutura de repetição, vamos ver se o valor de soma vai ser 4, conforme é afirmado aqui. O cont vale 3 inicialmente, tá? Então vai de 3 até 7, com o passo 1. Soma recebe quem? Ela mesma. Quanto vale soma na primeira execução? Vale 0. 0 mais cont. Quanto vale cont na primeira execução? Vale 3. Então, 0 mais 3, soma passa a valer 3. Segunda repetição aqui, meu cont agora vale 4. Soma recebe quem? 3 mais 4, soma passa a valer 7. Eu nem terminei a estrutura de repetição ainda e o valor de soma já está em 7. Então, essa afirmativa não está correta. O valor da variável soma ao final da execução do programa é 4, não é 4. O valor é muito mais do que 4. Então, essa afirmativa aqui está incorreta. Vamos analisar, então, a afirmativa B. Não é necessária a utilização da variável aux neste programa. Ora, se eu quero fazer a troca, caso o limite superior ou lim2 for menor, eu preciso sim de uma variável para fazer essa troca, uma variável auxiliar que permita essa troca. Então, nesse caso aqui, a afirmativa B também está incorreta. É necessária sim a utilização da variável auxiliar, variável aux. Vamos analisar então a afirmativa C. Se o usuário tivesse informado lim1 o valor de 3 e lim2 o valor de 7, a variável soma
ao final da execução, armazenaria o mesmo resultado se lim1 e lim2 recebessem respectivamente 7 e 3. Sim, essa resposta está correta. Essa estrutura aqui, condicional, serve exatamente para fazer a troca caso o limite inferior esteja invertido. Então, ao final, nós teríamos o mesmo resultado se os valores de entradas aqui fossem invertidos. Tá? Se fosse invertido, esta condição aqui faria o valor do limite inferior sempre ser menor do que o limite superior. Sendo assim, o resultado seria o mesmo. Então, essa afirmativa C está correta. Vejamos então a alternativa D. A estrutura de decisão deveria estar dentro do laço for. Nesse caso aqui não temos nem laço for. Nosso laço aqui está em pseudocódigo, é o para. Para validar as variáveis lim1 e lim2 informados pelo usuário. Bom, se tivesse dentro do laço de repetição, ela iria repetir inúmeras vezes. E como eu preciso fazer a verificação na estrutura do laço, então ela teria que vir antes, ou seja, fora do laço. Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa C.